Se prendeu uma quadrilha que agia na plataforma Discord, vendendo pornografia infantil, incitando a tortura, também o suicídio. No Discord, crianças e adolescentes sofrem ameaças, abusos, torturas e até violência sexual, tudo sem sair do quarto. Você lembra desse caso, né? Esse homem acusado de liderar um grupo para cometer e incentivar crimes contra crianças e adolescentes na internet. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao web documentário Discord Virtual. Me chamo Raiman e serei seu guia durante todo esse trajeto. Os trechos mostrados agora há pouco se iniciam em 2022 e se prolongam até 2025. Eles tratam de vários escândalos que estão acometendo o aplicativo de mensagens Discord, uma plataforma de comunicação virtual onde você pode criar servidores dedicados à comunicação por texto e por vídeo. Tudo isso se moldando para o público gamer infanto-juvenil. Assim sendo, deixo claro que o objetivo deste web documentário é se aprofundar nas causas por trás desses crimes e proporcionar uma nova ótica de crítica para com eles, de que o aplicativo tem bem mais responsabilidade do que parece e de que eles não estão resolvendo a situação a longo prazo. Por isso, antes de tudo, faremos uma contextualização de um dos primeiros passos sobre a problemática, para daí seguir com a análise em 2 blocos sobre as causas, com especialistas para fundamentalizar nossos argumentos. Então, se aconcheguem e venham desbravar o virtual conosco. Durante muitos anos, o Discord foi marcado como uma grande inovação da indústria. Isso é uma característica que foi notada desde sua criação. No ano de 2015, a empresa de jogos Hammer & Chisel necessitava de um chat de voz prático e compacto para seu jogo competitivo em formato de MOBA, Fate Forever. É nesse sentido que Jason Citron e Stan Wisniewski entram, ao criarem um chat de voz que era tão eficiente que se tornou um projeto isolado dos dois, que ao levarem o projeto para frente se consolidaram como os criadores do Discord. Não obstante, a fama de competência do aplicativo também vem de seus números. O ano de 2020, por exemplo, foi seu primeiro ano de pico, devido à pandemia. Entretanto, no começo desta jornada de sucesso, o aplicativo já demonstrava certos problemas gerenciais que iriam seguir sua trajetória na internet até os dias atuais, principalmente envolvendo as interações virtuais com o mundo fora do virtual. As you know, Discord is a super-powered chat app where people can hang out and talk with their friends, all the way to having, communities that come together and do things. And so, Discord is really about this feeling of being together with people that you want to spend time with. And, we started it originally as a place to talk and hang out with our friends as we played games together. And over time, what we came to notice was the way that the tool worked. It was just great for groups of 5 friends or 500,000 fans that want to come together. And it can feel like your own sort of living room or private coffee shop or an event hall, like this. And today, over 150 million people are using Discord every month to talk and hang out with each other. Fun fact, over 80% of the actual conversations that happen on Discord are in smaller spaces with friends, less like this. 75% of our users are outside of North America. So we're really excited that we get to spend some time every day helping people spend quality time with the people they want to. Os primeiros passos dados pelos problemas no aplicativo são antigos e pouco falados. Embora eles tenham ocorrido fora do Brasil, já são uma demonstração da fácil proliferação do extremismo no Discord. Na noite de 11 de agosto de 2017, uma marcha de tochas produzida em referência às marchas da Ku Klux Klan, KKK, seguiu pela Universidade de Charlottesville, com gestos nazistas, falas nazistas e muito ódio contra minorias. A marcha se deu pela futura retirada de uma estátua de um general da Confederação Norte-Americana da praça da cidade. A consequência dessa chocante marcha foi um confronto ocorrido no dia 12 de agosto, onde manifestantes antifascistas bateram de frente com a marcha supremacistas, deixando um rastro de destruição e pessoas feridas pelas ruas da cidade, que teve que entrar em um estado de sítio para que o problema se resolvesse. O principal ponto é que boa parte dos encontros dessa marcha supremacista foram devidamente marcados, elaborados e executados através de mensagens em diversos servidores criados no Discord,
que já era utilizado nos Estados Unidos naquela época, estando nos seus primeiros anos de atuação. Atualmente, quando o aplicativo comenta sobre o caso, ele elabora que a equipe de segurança era pequena e eles não tinham muita noção da abrangência dos servidores, embora já estivessem atuando há cerca de mais de um ano com o aplicativo. Porém, fica evidente que ainda nos dias atuais, esse problema com ideologias radicais perdura, então ou o Discord não compreende sua natureza ou não sabe lidar com ela. Essa plataforma acaba servindo como uma ponte, né? Tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Mas é uma forma deles poderem compartilhar daquilo que eles acreditam, né? Daquilo que eles se satisfazem, por mais que seja uma coisa sádica, mórbida, mas a internet acaba facilitando esse tipo de situação. O que antes era encontrado em fóruns, tá? Hoje em dia tem o Discord com essa função. Não só o Discord, né? Mas a internet acaba proporcionando esse tipo de situação porque eles ficam escondidos por trás de uma tela. Então dá certa segurança, né? Dá certa privacidade ao que está acontecendo. Outro fator preocupante quanto ao Discord é o quesito cibersegurança. O aplicativo funciona por meio de um sistema API, que basicamente é um fornecedor virtual de ferramentas para a administração do servidor que você queira criar. Fica evidente que isso é um grande facilitador para a criação de servidores autênticos e moldados aos gostos dos usuários. Contudo, pessoas mal intencionadas vêm se aproveitando da carência de uma limitação na criação de bots ou nas diversas falhas presentes no aplicativo para criar diversos robôs maliciosos que causam grandes dores de cabeça em diversos usuários, por espalharem enormes quantidades de vírus. Sendo que o Discord não conseguiu dar um fim a esses ataques até hoje, mesmo criando um sistema CDN, Content Delivery Network, que interconectam os links, dificultando o compartilhamento desses vírus. Estando no servidor com algum boost, que são adquiridos através do Discord Nitro, a versão paga do Discord, os hackers podem aumentar a durabilidade dos links, podendo compartilhar eles e infectar mais dispositivos, por um período de tempo maior. Ficando evidente assim, para além da abordagem de hackeamento social necessária, que o aplicativo possui muitas falhas, e quanto mais ele cresce, mais delas surgem. Seria interessante que o Discord tivesse um código aberto, né? Para que a gente soubesse exatamente quais são os detalhes da arquitetura de segurança que o Discord emprega. Mas como a gente não tem acesso a essas informações, então fica difícil ver, por exemplo, se o protocolo de criptografia que eles usam para comunicação entre os é verdadeiramente seguro ou se não, né? Então tem uma questão de transparência, eu acho que é uma palavra que vai surgir aqui na conversa. Mas, sendo muito objetivo, sim, pode gerar uma dor de cabeça, tanto para os usuários quanto para o país, eu diria, certo? Porque é uma questão de cibersegurança coletiva, eu diria, não somente individual, coletivamente em como isso pode ser ruim para o país ou para a coletividade de usuários do Discord. Estabelecer se o Discord é responsável realmente por uma falha de segurança é um trabalho mais complexo. Isso a gente precisaria de expertise, digamos, regulatória sobre entender, por exemplo, se isso foi uma falha de segurança que o Discord não poderia ter evitado, né? É uma falha de segurança muito difícil de ser estudada, ou se era uma falha de segurança que poderia muito bem ser evitada e desde quando o Discord sabe sobre isso. Porque muitas vezes os desenvolvedores, né, de aplicações feitas no Discord, eles têm noção de alguma vulnerabilidade, mas eles não corrigem aquilo a tempo. Então, a partir daí, eles já caem em uma corrente de responsabilidade sobre os ataques que podem sofrer. O ataque ocorre de maneira simples. O hacker pega algum link já utilizado, induz seu código nele, e a vítima, ao usar um link compartilhado de maneira legítima, seja por um site, rede social, servidor oficial ou amigo, acaba sendo enganado. O site falso tenta parecer um CAPTCHA, um teste de rede ou uma assinatura de Discord Nitro. Claramente, o aspecto mais revoltante nisso tudo é a falta de falas mais diretas do Discord. Sim, estamos cientes que o aplicativo deu algumas entrevistas sobre o combate aos ataques para alguns sites de tecnologia, como a Blip Computer. Apesar disso, essa não seria a atitude esperada de uma plataforma que fez mais de $500 milhão desde 2021. Esses problemas estão ocorrendo há mais de 3 anos. Nada foi notificado abertamente, seja no YouTube da plataforma, seja em suas redes sociais, sendo somente feito em seu site, que grande parte dos usuários não interage, visto que o aplicativo está completamente separado dele. Falta
Brasil uma autoridade central de cibersegurança, que em outros países isso já existe. Então, essa autoridade nacional de cibersegurança, ela teria como competência, uma das competências principais, ter a obrigação, né, e o direito de fazer uma investigação em relação ao Discord, entender se a plataforma é suficientemente segura e, a partir daí, avaliar, enfim, um meio seguro de se usar, de se comunicar, etc. Mas no Brasil nós não temos isso. Então termina que tudo que diz respeito à cibersegurança depende somente da plataforma. Mas é importante essa externalização da fiscalização, né? Porque o Discord se autofiscalizar, logicamente ele é suspeito para falar com ele mesmo, e ele vai dizer que, lógico, nós temos uma segurança muito boa, etc, etc, etc. Mas isso tem que ser feito por um ente fundamental, por uma entidade externa, uma entidade autônoma, que consiga fazer uma espécie de ação, né, em relação ao Discord. É interessante saber, por exemplo, quanto é que o Discord paga para que um pesquisador em cibersegurança consiga reportar à plataforma uma vulnerabilidade que ele descobriu. Cada plataforma tem esse programa que chama Bug Bounty Programs, né? Enfim, programas de reportar uma vulnerabilidade. Google tem, Apple tem, Microsoft tem, Meta tem, etc. Sempre que um pesquisador de cibersegurança descobre uma vulnerabilidade em um grande sistema como esses, ele pode duas coisas: ou reportar para o desenvolvedor oficial da plataforma, no caso do Discord, ou ele pode vender no mercado, né, essa vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade pode ser comprada por estados, né, por agências governamentais, ou então por pessoas que desenvolvem ferramentas de hacking, né? E vão pegar aquela vulnerabilidade, transformar em uma arma e vender no mercado, ou vender para governos autoritários, por exemplo. Então é interessante saber qual é a política do Discord para se reportar uma vulnerabilidade que um pesquisador de cibersegurança possa encontrar, né? Se o Discord não tem política nenhuma sobre recompensar uma pessoa que reportou um problema de vulnerabilidade, de segurança, então eu acho que existe aí uma responsabilidade muito grave por parte do Discord. Falamos de muita coisa até então, mas veja bem, ainda falta um fator-chave. Como citou o entrevistado, muitas plataformas nos dias atuais possuem a política de Bug Bounty Hunting, que basicamente incentiva pesquisadores de cibersegurança ou interessados do meio a reportar problemas não notificados pelos programadores do próprio app, o que facilita muito o combate a falhas e incentiva o mercado. Contudo, durante todo esse tempo, o Discord só criou uma política de recompensar essas pessoas que identificam um bug ou uma falha somente esse ano, mais especificamente em maio. Não obstante, segundo relatos de usuários que reportaram, a recompensa não é justa, sendo feita até certas vezes por meio do pagamento de um mês de Discord Nitro, algo que não incentiva a presença dessas pessoas e, consequentemente, demonstra a falta de controle do aplicativo sobre suas próprias falhas. Acredito que o interesse por esses assuntos não tenha surgido por conta do Discord. Como eu disse anteriormente, o Discord acaba sendo a ponte, né, para isso. E quando eles conseguem entender que tem outras pessoas que pensam igual, isso dá para eles uma sensação de pertencimento. Como se aquilo que, perante a maioria das pessoas, fazia ele se sentir diferente, fazia ele se sentir até meio estranho, agora existe um grupo que também partilha do mesmo sentimento, que partilha do mesmo interesse. Então aqui eu pertenço. Aqui eu posso falar dessas coisas, aqui eu posso falar sem ser negativamente julgado. Muito pelo contrário, aqui quanto mais eu fizer, mais eu vou ter reforço, mais eu vou ter aplauso, mais eu vou ter recompensas por isso. Então, sentir que você faz parte de um grupo é muito importante, até pra gente que pensa de forma negativa, né? Daqui para frente, iremos abordar o tópico que mais reverberou a imagem do Discord na mídia brasileira nos últimos 2 anos. Vamos falar dos grupos extremistas. Tudo se inicia em 2023, quando a Rede Globo de televisão, através do Fantástico, repercutiu o perigo que o Discord pode ser para seus usuários, com matérias que denunciavam todos os criminosos presentes nesse espaço,
cujas práticas giravam em torno de casos de doxing, que é um termo em inglês que se refere a você induzir uma pessoa a fazer algo, através de uma chantagem virtual. Uma ameaça baseada em algo íntimo da vítima que pode ser exposto. Através dessa rota, casos de estupros virtuais, exposição virtual, violência contra animais e automutilação virtual foram integrados na reportagem feita pelo Fantástico. O impacto dessa matéria foi tamanho que o próprio Discord realizou um treinamento virtual para qualificar a polícia e investigar esses grupos. E embora diversas prisões estejam sendo feitas, o aplicativo não fez nenhuma mudança significativa, capaz de eficientemente resolver o problema por completo. Durante todo o processo citado, mais de 5 pessoas foram presas, e nós não vamos entrar em detalhes sobre os apelidos virtuais ou nomes, pois acreditamos que isso só vai dar visibilidade a esses criminosos. Por mais distorcido que isso possa parecer, iremos evitar. O caso é muito sensível, e o que menos queremos é exaltar o lado da agressão. Por mais chamativo que isso possa parecer, é essa atenção distorcida que esses criminosos tanto buscam, e nós não vamos dar. Podemos compreender a efetividade dessas práticas e os riscos trazidos por elas, segundo certas teorias. Segundo o Recoeiro, compreendemos que o Discord se enquadra muito como uma rede social, tendo aspectos como o agrupamento social, os servidores, a conversação facilitada, a fácil forma de mandar uma mensagem no privado e a construção do selfie, por meio de customização de perfil, algo que, por estar muito mais presente na versão paga, só confirma nosso ponto. Assim, as vítimas se sentem mais confortáveis em interagir com pessoas que possam ter uma fama em determinada comunidade, ou continuamente possam ter interagido com ela nesse determinado servidor, visto o uso diário, tal qual uma rede social. Dado isso, é perceptível o perigo da criação desses grupos, já que, segundo um artigo da Universidade de Cambridge, esses locais concentram o lado mais obscuro, que toda a prática de cyberbullying possui, e pode reverberar ciclos, já que todos os integrantes partilham dessa ideologia distorcida e cruel. O ano de 2022 foi o ano em que esses servidores foram parar na mídia, conhecidos como panelas, fazendo referência a uma gíria jovem para grupo de pessoas seletivas por laços de conexão. Lá, existia toda uma hierarquia entre administradores baseada em quem tinha mais conteúdo de doxing. Lá, infelizmente, as risadas vinham de vítimas que tinham que cumprir coisas horríveis, que integram todos os tipos de abuso conhecidos e citados, tendo um peso mais forte quando entendemos que muitas dessas vítimas eram menores de idade. Então, levando em conta que a maioria das pessoas que praticam crimes assim, ou a maioria ou uma grande parte, são jovens e de menores de idade, é claro que os responsáveis legais são os primeiros responsáveis para tentar controlar isso aí. Um adolescente, uma criança não deveria ter permissão para ficar livre na internet como se ali fosse um lugar totalmente seguro. Então, às vezes, a ideia de que o meu filho, a minha filha, a minha criança está no quarto, deitada na cama dela, que ela está segura ali, nada pode acontecer com ela. Não, muito pelo contrário. A internet é um mundo aberto. Então ela pode ter contato com gente de qualquer parte do mundo, né? Do estado vizinho até o país do outro lado do mundo. Então é claro que uma criança, numa intenção de explorar o mundo, de vivenciar coisas novas, até de ultrapassar limite de regras também, que faz parte da vida da infância e da adolescência, ultrapassar certos limites. A gente tem essa tendência que faz parte da nossa maturação e até certo ponto é saudável para se conhecer os limites, só que não se tem muita noção das consequências disso aí. Então, uma coisa que pode ser inicialmente excitante, emocionante, até por dar medo mesmo, que o medo também excita a gente, ele pode entrar numa dessa, mas ele não tem noção das consequências que isso tem. Ele não faz a mínima noção das consequências que isso pode trazer para a vida dele. Então, quem tem que proteger esse adolescente, em princípio, são os responsáveis legais. É com quem ele passa mais tempo, é com quem ele mora. Agora é importante entrarmos em um tópico ainda mais sensível, porém necessário. Segundo o artigo 19 da Lei 12.965, mais conhecida como Marco Civil da Internet, a palavra final sobre o que é ou não é lícito é o judiciário. Ou seja, as plataformas somente se responsabilizam a partir do momento que elas não retiram conteúdo nocivo feito por terceiros. Porém, o Discord precisa bem mais de todo um sistema de regulação que as demais plataformas digitais. Segundo trechos da dissertação Radicalização Política e Juventude no Brasil, do estudante de Ciência Política João Vitor Barbosa, o Discord tem uma natureza de nicho, capaz de induzir grupos extremistas com grande facilidade,
dado o pouco monitoramento ativo e o isolamento através de bolhas. Existe uma regulação no Brasil, um projeto de lei no Brasil, número 2630, que era a grande tentativa, ainda é, mas está meio dormente em dia, que buscava regular as plataformas e criar alguns critérios de responsabilidade e obrigação para as plataformas. Existe um patamar mínimo de usuários para que a plataforma seja sujeita a essa regulação, mas se não atingir esse patamar, então ela não está sujeita. Então, digamos, uma plataforma com 1.000 pessoas ela não está sujeita a grandes obrigações, mas uma plataforma com 50 milhões, então ela está sujeita a grandes obrigações, sim, como é no caso do Discord. Apesar de ser importante, né, enquanto marco zero, digamos, regulador dos serviços de internet no Brasil, ele um marco criminal. Para a gente falar sobre cibersegurança, para a gente falar sobre hacking, etc. Mas ele é um marco civil. Então ele estabelece algumas obrigatoriedades em relação à responsabilidade dessas aplicações sobre conteúdo que outras pessoas circulam ali dentro, terceiros usuários, né? Estabelece que nós temos que respeitar a neutralidade de rede, que provedores de internet não têm que respeitar a neutralidade, e também os critérios de privacidade. Tá? A gente tem, por exemplo, o crime de hacking, né? Que é o artigo 154A do Código Penal. Fraudar computadores. Então, a partir daí, a partir desse marco criminal, digamos, a gente pode começar a conversar sobre a responsabilidade do Discord, do isso ser vulnerabilizado, né, hackeado, ou se foi uma responsabilidade de um terceiro. Mas para nós também temos que ter uma autoridade que diga foi responsabilidade do Discord ou não foi. Responsabilidade do usuário que clicou num link que não devia, se foi uma responsabilidade da arquitetura do Discord. O Discord tem que responder por isso criminalmente, né? Nesse sentido, observamos que muitas prisões desses criminosos estão vindo à tona, felizmente, graças a vários planos de contingência da polícia, quem verdadeiramente tem a capacidade de restringir os criminosos. Porém, em diversos casos há uma presença clara de uma ação de terrorismo digital. Logo, é necessário mais medidas para combater esses crimes, que vêm acometidos de diversas estratégias para propagar o terror social, tendo como exemplo o caso do falho atentado ao show da Lady Gaga, noticiado pela CNN e outros portais digitais. Na ocasião, um grupo de adolescentes e jovens adultos planejavam um ataque utilizando coquetéis molotovs e bolsas com explosivos na data do show, almejando atingir crianças e pessoas LGBTQIAPN+. O pior somente não ocorreu devido a uma ligação feita ao Disque Denúncia. Caso essa dica não tivesse chegado, a operação de contingência não poderia ser feita e as vidas poderiam ter sido perdidas. Novamente, o Discord agindo de maneira passiva, a uma situação que ele poderia, com um devido maior incentivo de segurança e mapeamento, lidar sozinho. É de igual importância salientar que não é por falta de verba que ações de segurança mais intensas e eficientes possam ocorrer, dado o fato que somente em 2025 o Discord já lucrou novamente mais de $500 bilhão, segundo dados da Business of App. Todo esse material foi gravado em função de dar vazão à falta de atitude e regulação do Discord. Mas não somente isso. Segundo a teoria comunicacional de Laszlo, uma das primeiras do ramo, os fatores que representam a comunicação pura e eficiente são quem, o que, através de qual canal, para quem, o efeito disso. O Discord manifesta todos esses parâmetros teóricos rapidamente e com muita intensidade. É o aplicativo mais comunicacional da atualidade para o público jovem. O efeito disso, em grande parte, é positivo, dando frutos para conhecimento, socialização e conexão. São por pessoas como o Sr. Luerdley Sátiro José, de 46 anos, que estamos desbravando esse tema. O Sr. Luerdley era um morador de rua que teve grande parte do seu corpo queimado em um atentado feito por um jovem de 17 anos em fevereiro deste ano, que ao executar o ato criminoso, transmitiu tudo para mais de 200 outros criminosos através do Discord e simplesmente não prestou socorro ao morador, deixando muito claro que as suas intenções sempre foram ceifar aquela vida e se glorificar virtualmente por isso. Esse caso não teve muita atenção, mas nós acreditamos que ele representa bem a capacidade maléfica que esse lado obscuro possui. Ademais, ele fecha bem as coisas, porque ele exemplifica que a era dos problemas ainda não cessou, e ela nunca vai cessar se algo no Discord não mudar. O Sr. Luerdley ficou vivo após o atentado, mas vai ser necessário realmente que uma
ou mais vidas sejam sacrificadas para que as coisas realmente mudem? Afinal, haverá momentos em que nem a polícia conseguirá parar o efeito da discórdia virtual.